segurança viária no âmbito do município, com os senhores o doutor Francisco Garonci. Boa tarde, pessoal. Isso aí, pô, tem que animar, porque falar depois do almoço com ar-condicionado nesse escurinho, o pessoal da frente aqui, eu inclusive peguei esse livro aqui, que eu já sei de qual é salteado que tem aqui dentro, mas é só para eu poder jogar se alguém tiver dormido, já. Mas, gente, olha, em primeiro lugar, eu quero expressar minha profunda gratidão pelo convite que nós recebemos através do Observatório Nacional de Segurança Viária para estar aqui falando de uma coisa que para mim é um prazer imenso, que é falar sobre educação para o trânsito. E mais importante do que isso, é falar de educação para o trânsito em um lugar onde isso daí não é um discurso, não é uma conversinha, efetivamente essas coisas acontecem. E estar aqui e ver o que Maurício apresentou agora de manhã, que os resultados aparecem efetivamente da melhor forma possível, que é na redução do número de mortos. A gente não consegue saber quem foi que deixou de morrer para colocar nessa conta, mas a gente sabe que isso só aconteceu porque as ações efetivas aconteceram, elas efetivamente tiveram espaço, e isso nós aqui sabemos que depende de vontade, principalmente vontade política. Então eu me sinto muito feliz em ter a oportunidade de vir aqui falar com vocês, porque eu sei que cada um dos que aqui está é um agente transformador. Vocês têm a capacidade, cada um dos agentes, cada um daqueles que trabalha com o trânsito. E olha, eu não tenho a menor dúvida, apesar de não conhecer todos individualmente, mas qualquer um que esteja na tarde de hoje aqui sentado para ouvir sobre trânsito é alguém que não precisa ser convencido da importância e da necessidade. O que eu vou colocar aqui são ferramentas, são subsídios para que cada um de vocês possa melhorar ainda mais a sua atuação. Como dizem alguns conhecidos nossos que lidam nessa área do trânsito há tempo, ficar convencendo gente como vocês é pregar para convertido. Ou seja, a importância vocês já sabem qual é. O que eu quero e espero poder contribuir é trazer algumas ferramentas a mais, para que o trabalho de vocês, que já está surtindo bons resultados, e nós vimos aqui, para que ele traga resultados ainda mais eficientes. E aí nós vamos falar da educação que salva vidas. E não é só a formação de médico que é a educação que salva vidas, não, viu? Porque nós temos o papel de fazer com que os médicos não precisem trabalhar a partir das ações do trânsito. Muito rapidamente, eu vou me apresentar, porque muitos aqui talvez não me conheçam, mas eu me chamo Francisco Garonci. Em 1985 eu ingressei na Força Aérea Brasileira, onde permaneci por 30 anos da minha vida profissional. Eu sou piloto de aviões, de helicópteros, tive a oportunidade na Força Aérea de também trabalhar em uma unidade operacional que salva vidas, que era o Esquadrão de Busca e Salvamento. Passei muito tempo lá, e a minha carreira dentro da Força Aérea sempre foi ligada à área de segurança de voo e formação de novos pilotos. E isso me fez aprender, ter uma trajetória acadêmica. Passei muitos anos da minha vida ainda na Força Aérea, mas realizando pesquisas aplicadas à Força Aérea dentro da Universidade de Brasília, onde fiz uma especialização, um mestrado, um doutorado em educação. Depois disso, eu fui para os Estados Unidos, onde morei 2 anos e meio, e lá fiz um pós-doutorado em plataformas digitais de educação. Retornei ao Brasil, permaneci mais alguns anos na Força Aérea. De lá, fui trabalhar em uma empresa aérea que se chama Canadian Helicopter Company, que faz
a aviação offshore, que é o pouso nas plataformas e navios, e fui para lá, além de voar, para implantar um sistema de treinamento para pilotos, que a parte teórica fosse toda feita online, e é um sistema que funciona até hoje. Em 2016, quando houve a mudança do governo, eu acabei sendo chamado para trabalhar na área de educação para o trânsito. Então os senhores percebem que no trânsito eu sou um neófito, eu ainda tenho muito a aprender com vocês. E fui muito claro a quem me convidou que eu, à época, não entendia de trânsito, entendia alguma coisa de educação. E eu tive uma satisfação muito grande, uma alegria de ver que muito do que aplicamos na aviação pode e deve ser usado no universo do trânsito. Porque a aviação, proporcionalmente, ela gera muito menos mortes do que o trânsito. E olha que os acidentes de aviação, é difícil encontrar um sequelado de acidente de aviação. Alguém conhece algum aí? De vez em quando eu acho. Alguém conhece um sequelado de acidente de avião? Ah, Chapecoense deixou um famoso, né? Mas é muito raro aquilo ali. Normalmente os acidentes aéreos não permitem, razão pela qual existe uma preocupação imensa com os mecanismos de segurança. Aos poucos, a gente consegue trazer alguns desses exemplos e práticas para a realidade do trânsito. No ano de 2018, eu estive fora do Denatran e trabalhei no programa de TV o Brasil Caminhoneiro, apresentando um quadro que se chama Segurança é Aqui, com Garonce. E no início desse ano eu fui convidado, voltei ao Denatran e lá estive até maio. O diretor é o Dias, um policial rodoviário federal com uma ficha técnica profissional fantástica, um grande amigo. Em maio eu saí do Denatran, mas não briguei com ninguém. Saí do Denatran, foi uma opção profissional. Tenho lá grandes amigos e atualmente eu integro o grupo de colaboradores do Observatório Nacional de Segurança Viária, onde eu acredito que eu posso colaborar muito mais para a segurança do trânsito do que fazer parte de uma estrutura governamental, até porque aqui os senhores vão ver, eu falo tudo o que eu acredito e posso falar com absoluta liberdade, porque o Observatório Nacional de Segurança Viária, ele tem um objetivo, não é defender um partido, muito menos uma ideologia, é promover vidas, é fazer com que as pessoas deixem de morrer no trânsito. E para isso não tem ideologia, existe técnica, existem ações que nós podemos agir. Então eu me sinto muito feliz de fazer parte desse grupo e também tenho um programa de rádio, na Rádio Capital, que hoje em dia, apesar dela ser em São Paulo, pela internet a gente consegue transmitir para vários lugares do mundo, e todo dia às 5 da manhã e às 5 da tarde nós temos uma coluna que trata de segurança viária, que também se chama Segurança é Aqui, com Garonce. Aí eu aproveito e já fiz o meu comercial aqui, depois se quiserem assistir serão muito bem-vindos. Mas esse é o Garonce que está aqui para poder conversar e aprender com vocês. E aí, pessoal, não vou ficar perdendo meu tempo para explicar o que é educação. Todos aqui de alguma forma lidam com isso, estão acostumados às suas práticas educativas. Eu só coloco um porém, que muitas das vezes, quando a gente se preocupa com as atividades diárias, e todos nós aqui temos as nossas obrigações, de refletirmos sempre com uma pergunta em todas as nossas ações ligadas ao trânsito, principalmente educação, porque é muito pouca burocracia. Pense e reflita, o que eu vou fazer dentro da minha atividade profissional vai me ajudar a alcançar o objetivo de reduzir o número de mortes? E seja crítico consigo. Ok, eu acredito que ir a uma escola e explicar para aquelas crianças de que lado vem o carro, que elas entendam o que é velocidade relativa, que elas tenham a atitude de segurança de não tentar para ver se dá, mas só fazer quando tiver certeza, isso salva vidas. Agora, eu recebi a ordem de distribuir 100 mil panfletos, que eu mesmo olho para aquele panfleto, não entendo direito o que tem ali, e vou ter que pegar os meus servidores, porque alguém mandou distribuir esses panfletos que já foram impressos, e depois o Tribunal de Contas vai vir aqui, e eu tenho que tirar foto distribuindo isso daqui. Isso salva a vida de alguém?
se salvar, faça. Ah não, olha, aqui é uma região que as pessoas não têm a mínima noção de nada. Só de falar de trânsito você já melhora. Ok, faça. Mas não percam a sua energia, a sua força em ações que não trazem resultado. Porque a educação ela modifica o curso das nossas vidas. Só a educação é capaz de mudar a atitude das pessoas. Mas nós que trabalhamos com educação, a gente tem que acreditar naquilo que faz. A hora que a gente começa a fazer, porque mandaram, é porque é o que eu tenho que fazer, não se deixe levar, porque isso contamina. Agora, para quem lida com educação, tem uma coisa que é recente, e a gente tem até uma apresentação inteira. Opa. Eu aponto para onde isso aqui, para ele, para lá, né? As letrinhas são pequenas, não se preocupem em querer ler isso aqui, porque na realidade isso aí é a apresentação inicial de uma das aulas que nós damos sobre as competências gerais, que aqui também são definidas como habilidades estabelecidas pela Base Nacional Comum Curricular, que foi aprovada em 2017. Se colocar no Google BNCC, habilidades ou competências gerais, aparece, tem essa imagem, tem uma série de outras. Mas o importante é que nós que trabalhamos com educação, que nós saibamos que isso existe. Nós precisamos saber que isso existe, porque a educação de hoje, ela tem um grande desafio, e a partir de 2017, ela teve indicadores, rumos a serem seguidos. Por quê? Nós aqui, os senhores muito mais novos do que eu, mas se nós voltarmos 30 anos na história, quem há 30 anos, mesmo assistindo o desenho animado dos Jetsons, imaginaria que teríamos à palma da mão um equipamento que ele até é usado para comunicação à distância. Mas isso daqui é uma fonte inesgotável de informações. A gente trabalha por aqui, a gente se diverte por aqui, a gente estabelece relações emocionais por aqui, e digo mais, quem mexe com educação, pensando em educação para o futuro, se a sua solução não passar por isso aqui, ela está errada. Repensa e recomeça o seu projeto. Mas eu sou do interior do estado, a internet é ruim. Ela está ruim. Ela estará melhor em algum tempo. E quando ela estiver melhor, se a sua solução depender de coisas como isso que a gente está tendo aqui agora, uma interação pessoal, a realidade é que isto se tornará cada vez mais algo raro. E como tudo que é raro é extremamente valorizado, mas isso vai se tornar algo raro, porque nós temos que levar a educação para muita gente e nós precisamos pensar nas tecnologias. E estas competências gerais, elas trazem o rumo do caminho que tem que ser seguido por todo mundo que trabalha com educação no trânsito. E aí eu não vou ficar entrando em detalhes, mas basicamente é o conhecimento. E na área do trânsito, nós precisamos promover o conhecimento. A gente precisa que as pessoas conheçam o que é o trânsito. E o trânsito não é um bicho de 7 cabeças. Inclusive o código de trânsito, vou dizer, sem medo de errar, 80% do que está escrito lá se resume a um mandamento que foi fortemente falado há 2000 anos atrás. Faça ao outro o que você gostaria que o outro fizesse a você. Respeite na medida em que você quer ser respeitado. O Código de Trânsito brasileiro é quase tudo isso. Os 20% que resta é a burocracia de controle das frotas, das habilitações. Então, o conhecimento do que é o trânsito, do que é o fluxo do trânsito, do que é respeitar o direito do outro, isso tem que ser a tônica de todos nós que trabalhamos com educação. E aí passa pelo pensamento científico, crítico e criativo. Não há como querer ensinar algo para alguém que seja meramente na base da decoreba. O repertório cultural, a comunicação. E comunicação não é só a fala.
Quando você ensina alguém que, vou ver se por acaso alguém não souber do que eu estou falando, pode levantar a mão. E se ficar com vergonha, levanta baixinho, que eu não aponto não. Mas, quando a gente coloca uma placa branca, redonda, com uma faixa vermelha em volta, e no meio dela eu escrevo 60, uma letra preta, só isso. Alguém tem dúvida do que se quis dizer ali? O que quis dizer isso? Uma velocidade máxima de 60 milhas? Não, 60 km por hora, porque estamos no Brasil. Isto é comunicação, De nada adiantaria eu trazer um mega especialista em educação para o trânsito da Alemanha e colocasse ele aqui para falar em alemão sem tradutor, porque a grande maioria de nós, inclusive eu, não entenderia absolutamente nada do que ele está falando. E comunicação é isso que a educação para o trânsito tem que levar para os meninos, para os jovens, para que eles saibam, ao enxergar as sinalizações mais diversas, entendam o que aquilo significa. Quando ele estiver parado na beira de uma estrada, ele vai atravessar e por um acaso vem um veículo lá longe, e aquele veículo deu seta de sair à esquerda, se nunca explicaram para ele que isto é o primeiro ato antes dele iniciar uma ultrapassagem e que aquele veículo vai acelerar para ultrapassar, ninguém nasce sabendo isso. Para nós é óbvio, mas para quem nunca ouviu falar disso, aquela sinalização, aquela comunicação, ela não acontece. E é aí que as pessoas morrem. É quando você tem uma informação chegando e você não consegue decodificar aquilo. Temos a cultura digital, que eu já falei para os senhores aqui, que o que não passar pelo conhecimento digital, pelo meio de comunicação digital, ele tende a sumir e a morrer com o tempo. O trabalho e projeto de vida, que na realidade é nós atrelarmos a importância de conhecer o trânsito para que nos mantenhamos vivos. E isso não é uma loucura, esse cara está querendo exagerar, supervalorizar o trabalho dele. Não é. Nós vamos ver daqui a pouco quais são os fatores, os atos, as doenças, as ações que levam à morte dos nossos jovens, das nossas crianças. E vamos ver que não é supervalorização da educação para o trânsito. Temos aí a argumentação, que é a capacidade de fazer com que as pessoas realmente entendam o que está acontecendo. Amari, se puder dar uma olhadinha, por favor. Oi. A empatia e cooperação. Não há como deixar de lado a empatia no trânsito. E uma coisa que Ramalho comentou aqui mais cedo, que nós estamos aqui, todos fomos para o almoço, é um festival de gentilezas, damos a passagem, somos agradáveis, e a hora que entra no carro, parece que aquele escudo nos protege e nós não conseguimos nos colocar no lugar do outro. Quem de nós, e olha, eu não vou me tirar dessa relação aí, em algum momento aconteceu algo no trânsito e você fica enfurecido? Quem aqui nunca ficou chateado porque levou uma fechada de uma moto? Eu não sou condutor categoria A, e vou ser honesto com vocês, até 2016 eu não gostava de moto. A partir de 2016, quando eu comecei a efetivamente conhecer as ações do trânsito, a acidentalidade, aí eu deixei de não gostar de moto e passei a ter medo de moto. Mais medo de moto eu só tenho o medo que por um acaso o meu filho de 13 anos possa algum dia querer andar de moto. E já falei com ele, mas só quando eu puder comprar a minha. Eu falei, não, que enquanto eu estiver vivo, ainda que você tenha dinheiro para comprar a sua, você sempre vai encontrá-la totalmente quebrada e destruída, e não precisa chamar a polícia, porque você vai saber que fui eu que fiz isso. Então, eu falo isso muito ostensivamente. A Honda e a Yamaha não gostam que eu fale disso, mas é um fato, é uma percepção pessoal. Não gosto de moto,
Agora, até o Salão do Automóvel de 2016, eu sentia muita raiva quando eu levava uma fechada de um motociclista, que eu achava que aquele cara era abusado, que ele estava fazendo aquilo para me provocar, até que no Salão do Automóvel o observatório colocou lá um simulador de motocicleta, e o objetivo não era você treinar andar de motocicleta, era você, não condutor de moto, colocar um capacete e perceber o que o motociclista consegue enxergar em cima de uma moto. E eu mudei completamente a minha atitude em relação aos motociclistas, porque na grande maioria das vezes, aquele indivíduo, ele continua te dando a fechada, mas ele está te dando uma fechada não é porque ele é louco e ele com a moto está querendo te agredir com um carro, é porque ele não está te enxergando, ou por falta de técnica de pilotagem, ou por mau ajuste dos espelhos retrovisores, ou por imperícia mesmo. Porque ninguém não, muito pouca gente em sã consciência vai jogar a sua própria moto em cima de um carro, seja lá qual for o motivo. Então, isso daí é uma das provas que a gente precisa passar por um processo educativo para desenvolver a empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro e de saber que, ainda que eu esteja tranquilo e sereno, pode ser que no outro carro tenha alguém com problemas imensos, pessoas com transtornos psíquicos, porque tem, e nós sabemos que tem. A gente tem que parar e pensar antes de reagir, e isso você só consegue através da empatia, que é um resultado do autoconhecimento. Eu tenho que me conhecer para que eu possa entender o outro. E finalmente a responsabilidade e cidadania, que é o resumo do que é o Código de Trânsito brasileiro. Se nós respeitarmos uns aos outros, se nós agirmos com cidadania e principalmente se nós agirmos com ética, ética é fazer o certo porque é o certo, ainda que ninguém vigie, e deixar de fazer o errado, mesmo que eu esteja completamente livre para fazer o errado, e não o faço porque sei que aquela não é a melhor forma. E digo para vocês, extremamente libertador viver na égide da ética, porque isso não te deixa preso a absolutamente nada que não seja o fazer o certo pelo certo. Bom, eu fiz questão da gente passar sobre esses 10 pontos aí, para que a gente entenda, né, que por que nós aqui, né, gastamos o nosso tempo de trabalho. A gente, para trabalhar com educação, ninguém nasce sabendo, você tem que se esforçar, você tem que procurar saber, continuamente você precisa se atualizar, para não correr o risco de passar vergonha, para não correr o risco de ensinar o errado, para não correr o risco de algo estar acontecendo e você alienado. Agora, o objetivo é preservar o maior bem que nós temos. Aí eu fico, né, sempre deixo essa pergunta: qual é a principal causa de morte? E esta pergunta, até o ano passado, era de 14 a 29 anos de idade. E infelizmente, dados da Organização Mundial da Saúde, que foram publicados em 2019, referentes ao ano de 2018, eles puxaram isso daí para 5 a 29 anos de idade. E ó, tem coisa ali que não é brincadeira não, hein? Violência doméstica, armas de fogo, você tem brigas de gangues, chikungunya. O Ministério da Saúde tem agido fortemente para combater zika, chikungunya. Nós temos tuberculose, suicídio. Estamos no mês de setembro e o suicídio é uma das grandes causas de mortes entre jovens, mas nada supera o trânsito. E infelizmente nós estamos matando as nossas crianças e os nossos jovens, e muitos deles por absoluta falta de conhecimento. Eles não se matam no trânsito porque estão deprimidos, eles não se matam no trânsito porque estão doentes, eles se matam no trânsito e são mortos no trânsito por pessoas irresponsáveis que matam as nossas crianças,
e por crianças que não sabem tomar uma atitude para se proteger. Isso é uma realidade, ela é triste e acaba gerando... alguém aqui já trabalhou com direitos autorais? Já tentou fazer uma publicação de um livro que tenha fotografias, imagens? Mexer com imagem, né? Publicar, colocar numa aula imagens de jovens, principalmente se forem menores de idade. É um troço complicadíssimo, muito difícil eu colocar a foto. Inclusive a foto que estava aqui no início, dos dois agentes mirins, eu, ainda que verbalmente, pedi autorização para os pais, estavam os dois juntos. Eu disse assim: eu posso tirar uma foto com eles e eu vou colocar lá na minha aula, pode ser? Não, pode sim, garoto, não tem problema não. Agora, esse pessoal aí, ó, a gente olha, só cara bonita, né? Só gente feliz. E quem de nós não tem um parente, um primo, um sobrinho com a cara dessas, né? Aquele ali do meio é meu primo, Alexandre Garonce. E esses jovens aí, eu não precisei de pegar autorização de nenhum deles para colocar essas fotos aí, porque todos têm uma coisa em comum: estão todos mortos. Todos esses aqui tinham uma vida inteira pela frente. No caso do Alexandre, 22 anos, os outros ali com 17, 16, 25, eles fazem parte daquela turma lá, dos que mais morrem por causa do trânsito. Infelizmente, eu já trabalhava com as questões do trânsito quando aconteceu isso com o Alexandre. Umas 2 semanas antes do acidente que o vitimou, às 3 horas da madrugada, não se sabe muito bem, ele voltava da cidade para a fazenda no interior de Minas, e o carro saiu na reta da estrada, capotou. Ele só foi encontrado na manhã seguinte, preso pelo cinto, provavelmente por sufocamento. Mas o respeito, né, aqueles que se foram. Mas 2 semanas antes, ele era meu amigo no Instagram, no Face, e assistindo alguns programas lá no Brasil Caminhoneiro, e eu comecei a ver que ele tirava muita foto do lado de uma caminhonete muito bonita, segurando um copo de uísque, segurando um copo de cerveja. E eu cheguei a mandar, ainda pensei 2 vezes antes de mandar, porque sabe que santo de casa não faz milagre, né? Mas eu falei: poxa, eu fiz 2 programas para falar sobre álcool e drogas com direção. E eu falei: poxa, o trabalho maior eu já tive, o troço já foi ao ar, e pai que ele não assistiu. E mandei para ele, e depois da chato, né? E aí, você me assistiu? Você viu? O que você achou? E, infelizmente, isso talvez não tenha feito diferença. Mas pelo menos eu fico tranquilo que eu estaria hoje muito chateado se eu tivesse pensado em mandar e não tivesse mandado. Bom, isso daqui é só para que a gente tenha a clareza e que nós não precisemos que esses problemas, que uma morte no trânsito, uma lesão no trânsito, entre porta dentro da nossa casa para que a gente possa fazer alguma coisa. É triste, mas tem solução. E a solução passa por esse tripé, que aqui entre nós eu não vou ficar perdendo tempo em falar sobre isso. Mas é a engenharia, e ela precisa sim ser cuidada. É a engenharia de vias, de sinalização, é a engenharia dos veículos, para que eles sejam mais seguros. E aqui nós vimos um exemplo claro hoje de manhã do Maurício apresentando um estudo que foi feito, a identificação dos pontos de maiores conflitos, o mapa de temperatura do trânsito e o mapa de calor, né, do trânsito. E aí você vai lá, identifica onde estão os problemas e pensa numa situação. A fiscalização, que anda sendo mal falada ultimamente, e não tem jeito. Se você usar todos os seus recursos em engenharia e em educação, as mortes continuarão acontecendo, porque pessoas irresponsáveis existem desde que o mundo é mundo. E há aqueles que sentem prazer, adrenalina em descumprir normas. E para isso existem os agentes de trânsito para coibi-los. E finalmente a educação, que a gente não precisa entrar em muitos detalhes, né? E é um dos caminhos, é a base para se iniciar o trabalho,
mas a educação sozinha também não funciona. E aí a gente volta lá naquelas 10 competências gerais que foram estabelecidas na Base Nacional Comum Curricular, e os educadores de trânsito, educadores para o trânsito, precisam saber que isso existe, porque a partir da BNCC aprovada em 2017, a educação para o trânsito ela deixou de ser algo opcional que eu poderia ou não fazer, dependendo do grau de violência do trânsito da minha comunidade, e passou a ser um tema transversal obrigatório. Ou seja, as escolas de todo o país, sejam elas públicas ou privadas, deverão nos próximos anos inserir nos seus projetos político-pedagógicos o tema educação para o trânsito. O único, porém, é que educação para o trânsito ela é um tema transversal. O tema transversal é aquele que pode ser ensinado na aula de português, na aula de matemática, pode ser ensinado em física, geografia. E aí eu digo, assim, até com pesar, mas pelo menos nós conseguimos que isso fizesse parte da BNCC. Mas tema transversal é como roupa de tamanho único. Hoje em dia acho que isso não está mais muito em moda não, mas quando eu era jovem, adolescente, eu tinha verdadeira raiva de roupa de tamanho único. Porque roupa de tamanho único é aquela que não cabe em ninguém. Eu sempre fui magro e baixo. Então, quando eu ganhava uma camisa de tamanho único, para mim era um tormento, porque ela sempre ficava grande. E eu imagino que o Ramalho, quando ganhava uma camisa de tamanho único, devia ficar curta e apertada. Bom, no caso da educação para o trânsito, ser um tema transversal, ser essa roupa de tamanho único, acaba que, como ela pode se encaixar em qualquer disciplina, todas as disciplinas acham que ela vai ser colocada na outra. E na outra, acaba que ela não entra em nenhuma delas. Agora, com a obrigatoriedade da BNCC, o projeto político-pedagógico da escola tem que dizer onde vai acontecer e como vai acontecer. E não é simples fazer isso, não é simples. É trabalhoso, mas é um cumprimento da lei que o próprio Código de Trânsito, há mais de 20 anos, já estabelecia que isso deveria ser feito. Nós estamos aqui falando há mais ou menos uns 35, 40 minutos. No nosso país morreram 3 pessoas no trânsito. Pelo menos umas 20 ficaram feridas no nosso trânsito, ferimentos esses que impactam no sistema de saúde, que impactam no sistema previdenciário. Tem jovem que nessa nossa conversa aqui perdeu a expectativa da sua vida. Deixou de ser alguém produtivo, e não apenas no aspecto financeiro. Psicologicamente é muito ruim você saber que a partir de hoje você se torna um inválido, e para a sociedade isso é muito caro. E foi o que Ramalho, o Maurício falaram mais cedo. A grande economia que vai ser feita com a reforma da Previdência, que é o grande salvador da pátria, 2/3 disso vai ser gasto com vítimas do trânsito nos próximos 10 anos. Não é uma economia tola, e é possível mudar isso. E eu fico muito feliz de estar falando com as pessoas que podem mudar isso daí. Tanto que foi feito um acordo de cooperação técnica entre o Ministério da Infraestrutura e o Ministério da Educação para mudar isso daí. E é o programa Educa, que é esse livro que está aqui comigo. Esse aqui é a apresentação, né, que fala sobre o referencial teórico, fala sobre a apresentação desse programa. E eu vou pedir aqui, o Wagner, se puder me ajudar, só passar aí entre vocês, para que vocês deem uma olhada. E eu vou falar para vocês o que eu falei ontem com o secretário de Educação do Estado do Maranhão, com quem eu tive a oportunidade de conversar por 1 hora, para falar sobre esse programa Educa. E eu percebi, no início da conversa, um olhar desconfiado do secretário, falando, pô, esse cara veio aqui pelo observatório, mas no fundo ele está querendo me vender livro. E isso me deixou profundamente irritado, mas eu me mantive educado para explicar para ele que eu não estava lá para vender livro, porque esses livros não estão à venda. A parte mais cara de qualquer publicação, qualquer um que já mexeu com aquisição de publicação sabe, a grande parte do valor é relativo aos direitos autorais.
E este material foi desenvolvido pelo Observatório Nacional de Segurança Viária. Foram mais de 4 anos de trabalho com um grupo de pesquisadores, pedagogos que trabalham com educação para o trânsito há muitos anos. E esse desenvolvimento foi pago pela seguradora Líder, a do DPVAT. E a seguradora Líder pagou para desenvolver isso e pagou caro, porque esses profissionais foram os melhores que foram contratados. Não é porque a seguradora Líder é boazinha, não é porque ela estava com dinheiro sobrando e tinha que gastar de alguma forma. É porque esse material, ele está relacionado diretamente ao negócio da seguradora. Porque isso daí faz com que crianças aprendam o que é trânsito, entendam como se proteger e não morram, e não sejam atropeladas, e não resgatem o seguro a que teriam direito se fossem atropeladas, se machucassem, se fossem mortos. Então existe uma lógica nessa história. E esse material, por isso, por essa única razão, ele foi submetido ao Conselho Nacional de Trânsito, que o aprovou, encaminhou ao Conselho Nacional de Educação, que fez a sua análise, seguiu para o Ministério da Educação, a Secretaria de Educação Básica, e lá esse material foi aprovado, e hoje ele integra a plataforma do Ministério da Educação. Eu faço questão de contar essa história sobre esse material, porque eu, quando estava no Departamento Nacional de Trânsito e me chegou lá o observatório querendo levar esse material, eu levei 6 meses para eu acreditar que essa era a história, porque eu falava, não, isso não faz sentido, você gasta uma fortuna para desenvolver um negócio e você quer trazer isso de graça e dar para o governo? Não, tem treta atrás dessa história. Então, eu faço questão de colocar a minha experiência e trazer esta clareza ao assunto, porque gera realmente desconfiança no país que a gente vive, com as manchetes de jornal que a gente enxerga todo dia. É muita bondade o sujeito querer levar aquilo, mas não é bondade de ninguém, é cada um cumprindo o seu papel. O observatório precisa de apoiadores, como a seguradora Líder, que só apoia aqueles que desenvolvem ações que sejam positivas para os seus negócios. E no caso da seguradora, o que ela quer é que as pessoas se eduquem para o trânsito e parem de matar, parem de morrer, parem de gerar lesionados, e isso daí faz parte do negócio. Bom, uma outra ação que nós vimos aqui hoje de manhã é a questão do município Laço Amarelo, que é uma das formas também mais eficientes que a gente encontrou de fazer com que os municípios possam realizar ações educativas para o trânsito. Por quê? Você tem o Educa, que faz a parte da infância e juventude. Você tem a formação do condutor, e essa daí se dá nas autoescolas, nos centros de formação de condutores, que são regulados pelos departamentos de trânsito dos estados. Agora, se você não der continuidade a essa ação educativa, por quê? Nós aprendemos, mas nós também esquecemos. Você precisa ser lembrado constantemente do que deve fazer e como deve fazer. E isso daí é uma forma, porque hoje um grande problema de todas as prefeituras, dos estados, do próprio governo federal, é não ter recursos. E o que a gente faz? Busca unir aqueles que podem apoiar esse tipo de ação, porque enxergam nisso daí um crescimento para a sociedade como um todo, aqueles que precisam do serviço para levar até a sociedade. Então, existe uma lógica nessa história. Opa, pulou tudo aí. Mas foi embora direto, hein? Bom, essa daqui é a plataforma do Ministério da Educação, que eu falei para os senhores. Ela é a plataforma MEC-RED, Recursos Educacionais Digitais. O conteúdo desse Educa, ele está disponibilizado pelo Ministério da Educação e pelo Ministério da Infraestrutura no formato digital. Então, qualquer município que queira usar no formato digital, ele pode baixá-lo e abrir no computador e trabalhar com as suas crianças e com os seus jovens. Como o formato digital não se aplica bem, principalmente às séries iniciais, aqueles municípios que quiserem a versão acabada, em alta definição, para poder imprimir,
Aí o observatório não tem como pagar a impressão desses livros, mas o observatório autoriza esta impressão e dá as orientações, que são as orientações editoriais para que isso aconteça. Uma das coisas que mais é importante termos a clareza, e quem olhou aí é educador, não adianta eu chegar na escola e jogar nas costas do professor: olha, professor de português, terceiro ano, ensino fundamental, você vai falar sobre trânsito. Ele já tem uma série de responsabilidades. O saco de pedra que ele carrega já é muito pesado para eu chegar lá e jogar mais um paralelepípedo. E como esse material foi desenvolvido paralelamente ao desenvolvimento da Base Nacional Comum Curricular, e era o Conselho Nacional de Trânsito que o estava desenvolvendo em parceria com o Observatório, nós tivemos a oportunidade de ir à equipe desenvolvedora da BNCC e trazer para dentro desse material todo o conteúdo alinhado à BNCC. Tanto que a BNCC foi aprovada em agosto de 2017 e em novembro de 2017 o CONTRAN aprovou o conteúdo do Educa, seguindo exatamente as diretrizes que estavam definidas lá na Base Nacional Comum Curricular. O professor que pega esse material, ele não precisa desenvolver uma nova aula, ele não precisa ser agente de trânsito para dar uma aula de educação para o trânsito para o ensino fundamental. Até porque o que se ensina aí, muito mais do que saber que com 20 pontos se perde a CNH, ele vai ensinar princípios de cidadania, que é respeitar as normas do trânsito. Que normas gerais são essas de circulação? O que é o respeito ao outro no trânsito? Usar o cinto quando entrar no carro, em hipótese alguma entrar em um veículo conduzido por alguém que está sob efeito do álcool. São esses ensinamentos que mudam o comportamento não só das crianças, mas das famílias dessas crianças. E aí nós temos o que os senhores... Eu pedi para passar aí, para matar a curiosidade, né, de quem quiser dar uma olhada, e eu só peço que depois nos devolvam, porque esse material, ele, para imprimir um, como a gente tem, apenas para mostrar, ele é um material caro que infelizmente a gente não pode sair por aí distribuindo, mas é o que a gente usa para fazer a demonstração. Ele segue exatamente aquelas 10 competências gerais, e elas estão todas agrupadas pelas áreas do conhecimento. Então, linguagens e suas tecnologias, a matemática e suas tecnologias, ciências humanas, ciências naturais e suas tecnologias, e sempre de uma forma a se comunicar com o público que a gente quer, com as crianças dessa faixa etária. Bom, senhores, eu acho que assim, a parte mais interessante é esse momento final em que eu me coloco à disposição de vocês. Nós temos visto nos últimos tempos mudanças significativas na área do trânsito, e muitas delas que impactam a área da educação. Tivemos uma medida provisória, 882, aprovada no início desse ano, que uma das suas proposituras da medida provisória foi reestruturar o Conselho Nacional de Trânsito. E ele, como medida provisória, ela entra imediatamente em vigor. O CONTRAN foi reformulado, aprovou 5 resoluções. Dessas 5, uma delas, a 778, impacta diretamente na formação do condutor, mas a medida provisória não foi analisada pelo Congresso e perdeu a vigência com 120 dias, agora dia 3 de setembro. Ainda estamos aguardando, por quê? Se o Congresso Nacional não se pronunciar, se calar, essas 5 resoluções permanecem em vigor. Mas existe a possibilidade do Congresso baixar um decreto legislativo e aí este decreto invalidar essas 5 resoluções. Então, como o Congresso não se pronunciou em relação à medida provisória, imagina-se que ele não vai se pronunciar a respeito das resoluções e elas vão permanecer valendo. Até porque, se elas forem revogadas, a confusão vai ser muito maior. Além disso, nós temos um projeto de lei, o 3267, que ontem foi instalada a comissão especial para analisar esse projeto de lei. Foi definido, o presidente da comissão é um deputado do estado de São Paulo, o relator é do estado do Maranhão. Para a área de educação, são 2 mudanças, especificamente
no capítulo de educação, um que tira a obrigatoriedade de afastar 15 dias, né, entre uma reprovação e um novo exame, e o outro é a retirada da obrigatoriedade das aulas noturnas. E vocês que trabalham aqui efetivamente com o trânsito, me causa estranheza que se eliminem as aulas noturnas, porque existe uma violência urbana e aí acaba sendo muito perigoso para o instrutor de trânsito dar aquele treinamento à noite. Até porque dirigir à noite não é perigoso, né? À noite não acontecem acidentes de trânsito, então é um fator pelo qual dirigir à noite é bem mais fácil, né? Não? Pois é, porque quando aquilo é apresentado, é como se nós não tivéssemos problemas à noite. É como se dirigir à noite fosse algo extremamente assim, óbvio para quem dirige durante o dia. E não é. E se é perigoso dar instrução em uma área que é estabelecida pelos departamentos de trânsito de cada estado, nos horários que ele estabelece e da forma que ele define, se isso daí é perigoso, então talvez seja melhor a gente parar de habilitar condutores, ou então impedir a circulação noturna de veículos. Bom, então essas são as duas mudanças que nós temos. E a 778, a resolução do CONTRAN, que foi aprovada durante aquele período de vigência da medida provisória, ela reduziu o número de horas-aula, ela trouxe não é mais obrigatório, né, o uso do simulador. Tudo isso foi feito sem que houvesse estudos que justificassem, porque as câmaras temáticas não estão compostas, né, dentro do Conselho Nacional de Trânsito. Na próxima semana deve sair a lista dos que vão integrar. Bom, o fato é, esta resolução 778, ela precisa ser revista, até porque ela propõe, até a segunda quinzena de novembro, que nós tenhamos uma consolidação das resoluções 168 e 358. Quem é da área do trânsito certamente já ouviu falar nessas duas resoluções. Só a 168 tem 40 outros normativos legais, dentre resoluções, portarias interministeriais, que alteram o conteúdo daquela resolução. A hora que você faz uma consolidação e ela passa a ser outra, se você não incorpora essas 40 mudanças, as 40 mudanças caem. E aí nós passamos a ter um verdadeiro caos de entendimento de legislação em cima da formação do condutor e das exigências de credenciamento para os centros de formação de condutores. E para quem ouve as lives e tweets do presidente da República, e isso eu falo muito confortavelmente, porque eu não estou falando mal nem bem, eu só estou explicando o que está nas redes. Ele se pronunciou e muitos centros de formação de condutores ficaram preocupados, achando que a primeira habilitação vai passar a ser no modo EAD, e se organizaram para ir ao Congresso para ver projetos de lei para que não possa ser em EAD. E o que o presidente prega não é que ela seja em EAD, é que ela não exista, nem presencial, nem à distância. E o presidente da República não precisa mudar o Código de Trânsito para isso acontecer, porque o artigo 147 ele define que para obter a habilitação, o indivíduo deve passar por uma série de exames. Não tem nenhum curso listado nas exigências. Apenas no parágrafo 1º diz que devem ser realizados 2 cursos, de direção defensiva e proteção ao meio ambiente. Não é obrigatório fazer curso para entender fluxo de trânsito, para entender legislação de trânsito, para saber o significado da visual de comunicação no trânsito. A única obrigatoriedade em lei é neste parágrafo. Ou seja, a perspectiva anunciada pelo governo é de que isso, a princípio, se não agora, daqui a alguns anos, é que se extinga realmente essa necessidade do curso, permanecendo apenas as avaliações. Isso que eu falei aqui para os senhores é para que eu me coloque à disposição, caso queiram, né, falar sobre isso, tirar alguma dúvida. Mas o fato é, nós temos uma realidade, um problema a ser enfrentado, que nos últimos anos o número
vem caindo porque foram intensificadas ações educativas, fiscalizatórias e até de engenharia. Nós temos ferramentas para agir com isso na área de educação, pelo menos 3 ferramentas a gente usa. Esse programa educa para a educação no ensino fundamental, a resolução 265, que permite a inserção da educação para o trânsito no ensino fundamental, e aí o jovem que passou por esse tipo de programa, ele não precisa fazer o curso teórico dos CFCs, e nós temos as ações educativas pós-habilitação, que são as campanhas regulares, e é junto a toda a sociedade. E a gente não pode ficar só falando, né? A gente tem que partir para as ações e lembrar, e aí eu peço, né, que todos os que não são aqui de Feira, mas que são dos municípios próximos, que levem para os seus gestores municipais, para as suas câmaras municipais, que gestores municipais já estão sendo responsabilizados objetivamente. Eles já estão sendo acionados pela Justiça para responder por ações que eles deveriam ter tomado no trânsito, que não tomaram e que acabaram levando a lesões e a mortes. No estado de Minas, há um caso emblemático, podem colocar aí no Google, vocês vão encontrar. O gestor municipal de trânsito, ele foi indiciado por homicídio culposo, porque uma determinada obra, ela não foi sinalizada corretamente, e uma moça, às 10 horas da noite, conduzindo a sua motocicleta, que estava documentada, habilitada, ela habilitada para conduzir na categoria A, ela estava sóbria, voltando da faculdade, ela não viu, bateu, foi arremessada adiante, mesmo com o capacete, ela quebrou o pescoço e morreu. E o gestor municipal, que deu ordem para realizar aquela obra, o gestor municipal, que deveria ter sinalizado o trânsito e não sinalizou, eles estão sendo, ambos, já foram, né, indiciados e vão ter que responder. O Ministério Público acolheu a denúncia. Bom, nós sabemos que as ações dependem de vontade política. E por mais que dentro do seu ambiente de trabalho não haja o melhor clima para aceitar as suas ações, sejam elas educativas, de fiscalização ou de engenharia, não desanimem e saibam que a sua vontade pode representar a vida de alguém. Coloque-se no lugar daquele pai que gostaria muito que você tivesse mudado a realidade do trânsito de onde você vive, para que aquele pai não tivesse que enterrar o seu filho vítima do trânsito. E a solução, ela está aqui, ó, para todos nós. Eu já fiz muito trabalho voluntário em Brasília, Goiânia, cidades satélites, de ir nas escolas, conversar com os jovens, principalmente do ensino médio e das universidades. E sempre coloquei para eles, vocês devem estar perguntando, esse cara é maluco, gente, à noite, ele podia estar em casa, dormindo, vem para cá, ficar falando de trânsito. Eu falei, eu vou, não é porque eu sou bonzinho, não, é egoísta, eu sou egoísta. Eu faço essas palestras de educação para o trânsito e a abordagem é completamente diferente dessa que nós tivemos aqui para educadores. Ela é para mostrar para aqueles jovens que a atitude que eles tomam, ela vai ter um impacto muito grande para o resto da vida deles. E eles têm muita vida pela frente. Mas eu faço isso, não é porque eu sou bonzinho, não. É porque eu tenho um filho de 13 anos, Gabriel. E eu não quero que o meu filho seja mais uma vítima do trânsito, seja mais um rostinho que possa ser colocado em uma publicação, em uma apresentação, sem que ninguém precise pedir permissão ou autorização. E é de uma forma egoísta que eu falo com o maior número possível de futuros condutores, de atuais condutores, porque eu tenho certeza que com quanto mais gente eu falar, quanto mais gente mudar a atitude a partir daquilo que eu levei, eu terei em algum momento falado com aquele condutor que não vai atropelar o meu filho, com aquele pedestre que não vai se meter na frente de um carro que esteja sendo conduzido pelo meu filho. Eu nunca saberei quem foi essa pessoa, mas eu espero
que eu esteja em algum momento falando com ela. E a hora que eu falo com pessoas como vocês, que são capazes efetivamente de mudar o trânsito, essa possibilidade ela é multiplicada em mais de 100 vezes, porque vocês podem fazer a diferença. E a última mensagem que a gente deixa é em relação a uma campanha educativa que não é a mais recente, mas que é uma das mais significativas que o Observatório já fez. Que o que tem que crescer são as nossas crianças e não as estatísticas. Eu deixo aí o meu contato para vocês. Esse é o número do meu telefone celular, aquele ali é o meu e-mail. Se eu não respondo de imediato é porque ou eu estou dando aula ou eu estou em alguma palestra como essa daqui, mas eu não deixo de responder as mensagens que chegam para mim, nem que seja no sentido de orientar, dizer onde procurar ou qual caminho tomar para resolver. Eu me coloco aqui à disposição, às 3 horas o Ramalho entra, mas caso alguém tenha alguma dúvida, queira perguntar alguma coisa, eu me coloco aqui à disposição de vocês. Bom, se não há, então acho que nós podemos seguir aí para o intervalo e às 3 horas a gente retorna. Mas eu deixo aqui o meu profundo agradecimento e o meu respeito pelo trabalho que vocês fazem. Muito sucesso para todos vocês. Obrigado. Nós vamos dar continuidade, convidando agora ao palco o senhor Carlos de Oliveira. Carlos de Oliveira representa a empresa Xempo. A Xempo é uma parceira no ramo de sinalização inteligente. É uma atividade desenvolvida aí também na área de transportes e de mobilidade urbana e em cidades inteligentes. Por favor, senhor Carlos de Oliveira, da Xempo, fazendo aqui o uso da palavra no nosso seminário. Boa tarde. Boa tarde. Como foi apresentado, meu nome é Carlos Oliveira, eu sou diretor comercial da empresa Xempo. Não vou, prometo, fazer propaganda da empresa aqui. Apenas apresentar para vocês algumas soluções que vão de encontro a essas necessidades que foram apresentadas aqui pela manhã e agora pelo palestrante anterior. Nos sentimos honrados quando a Secretaria, a Superintendência, através da pessoa do Dr. Maurício, nos chamou para patrocinar esse evento. E é um compromisso nosso de estar presente em eventos como esse, né? Prestigiar os gestores públicos, né? E reconhecer o trabalho aqui, aliás, o excelente trabalho que o Dr. Maurício tem feito aqui na cidade, e é notório, é reconhecido nacionalmente, a gente ouve falar, e é um compromisso nosso, da nossa empresa, do grupo de empresas que apresentamos, de estar participando de evento como esse, não só participando presencialmente, mas também estando patrocinando com esses eventos, porque a empresa ela trabalha no setor, ela desenvolve soluções para o setor, e eu acho que não é nada mais justo do que ela também investir no segmento também, incentivando vocês, gestores que estão presentes aqui. Eu vou falar apenas um pouquinho da Xempo. A Xempo trabalha com algumas parcerias. Aqui no estado da Bahia nós temos um parceiro que é a Control, que é aqui de Salvador. Inclusive, meu amigo Tiago ali é um dos proprietários, ele está presente aqui também. A Control ela trabalha com monitores, fazendo a educação do trânsito. Inclusive aqui em Feira de Santana eles têm contribuído muito, e a gente acompanha bastante e vê o apoio popular, né? Que está junto com a Secretaria, o que é muito importante isso. Porque se a população não estiver junto, não estiver apoiando e não estiver entendendo o trabalho que está sendo feito, né? Mas o mais importante de tudo isso,
todo o trabalho da gente, da empresa a qual eu faço parte, como já foi falado aqui, é salvar vidas, diminuir o número de acidentes. Ontem mesmo eu estava comentando com o Dr. Maurício, todo o trabalho que está sendo feito aqui em feira, salvar uma vida, já valeu a pena todo o investimento. E não tem salvado apenas uma, tem salvado várias vidas, como foi exposto aqui pela manhã pelo Dr. Maurício, na estatística de redução de acidentes. Falar um pouco da Schenco apenas, só para apresentar. A Schenco é uma empresa paulista, do interior de São Paulo, na RMC, região metropolitana de Campinas, sediada em Valinhos. É uma empresa familiar, uma empresa 100% nacional, tecnologia nacional, mas temos alguns parceiros, como no início ali eu coloquei uma empresa austríaca chamada Capsch, que temos uma boa parceria com eles, mas o trabalho da gente é voltado para a segurança, prevenção da vida, mobilidade urbana, otimização de recursos públicos, que é o mais importante para os gestores, né? Alguns benefícios para governo, cidadãos, como está ali, redução de custos operacionais e de manutenção, gera receita para melhorar a sinalização e o trânsito, aumenta a produtividade das equipes de gerenciamento, reduz os acidentes e aumenta a segurança, melhora o controle e a gestão do trânsito. Para os cidadãos, quais são os benefícios? Diminui mortes e acidentes, aumento da segurança, informação em tempo real, que eu vou descrever um pouquinho mais para frente, volta um pouquinho, desculpe, atendimento mais rápido, né? E o cidadão percebe o resultado, é notório, como também o Dr. Maurício colocou aí pela manhã. E além disso, ela participa, a população participa dessa gestão. Cidades inteligentes, mobilidade e segurança. Próximo slide, por favor. Passa também esse. Pode passar isso também, por favor. Como uma solução pode mudar a cidade? Uma solução inteligente para as cidades. Com leitor automático de placas, com OCRs, vou descrever um pouquinho mais lá na frente também. Fiscalização de velocidade, como o meu amigo anterior falou aqui, passa por educação, passa por engenharia, mas passa por fiscalização também. Não tem como esse tripé fazer dois e deixar apenas um. Engenharia, educação, mas fiscalização também faz parte da educação no trânsito. Fiscalizador de faixa preferencial de pedestre, monitoramento de vias e sistema de tempo e percurso também, vou falar um pouquinho mais na frente. Por que mudar se tornou tão necessário? Aí eu não vou me ater a estatísticas, que já foram faladas bastante hoje aqui pela manhã, não quero falar de estatísticas, são os números que a gente não gosta nem muito de falar, mas o Brasil é o 5º país em recorde de acidentes, E as causas também, como foi falado aí, falta de atenção, uso de aplicativo, de celular, velocidade incompatível, ingestão de álcool, desobediência à sinalização, ultrapassagens indevidas e sono. Aí está as estatísticas, também não quero me ater muito a esses dados. Também quero pular isso, a estatística já foi falado também. Aqui para um pouquinho. Soluções. Fiscalizadores de trânsito. Como foi falado aqui, não tem como você mudar uma engenharia de trânsito, como foi feito aqui em Feira de Santana, sem ter uma fiscalização. Embora hoje se debate muito sobre a indústria da multa, existe muita... divide as opiniões, tem muitos que são a favor, muitos que são contra. Obviamente que eu sou a favor, é o segmento que eu trabalho, mas a fiscalização ela é necessária, ela se faz necessária, e a multa é para o infrator, não é para quem anda dentro da velocidade regulamentada na via. Quem ultrapassa é quem é penalizado. Volta, por favor. Painel de mensagens variáveis. A Schenco, ela trabalha muito firme, ela é fabricante, ela é uma fábrica de painel de mensagem variável, móvel e fixo. E a orientação, ela é importante, Não é só também você penalizar, não é você só fiscalizar, colocar o radar que penaliza lá, mas você orientar também, Você orientar que está sendo vigiado, você colocar painéis de mensagem variável, como tem aqui na cidade, informando que está sendo, a via está sendo monitorada, e até com campanhas educativas, campanhas orientativas,
que às vezes ele está despercebido no celular e tem uma mensagem lá. Não dirige a usar o celular e aquela mensagem chama a atenção dele. Monitoramento da cidade, né? Controle e administração de atendimento de veículos, semáforos inteligentes com contador de tempo ali, sistemas que envolvem toda a solução também para cidades e outras soluções que vamos ver um pouquinho mais à frente também, por favor. Fiscalizadores de trânsito, né? Registrador eletrônico fixo, avanço de semáforo, parada na faixa de pedestre, analisador veicular, registrador portátil, lombada eletrônica, tudo isso faz parte da fiscalização de trânsito e ela inibe os acidentes, né? À medida que você coloca um OCR lá, um avanço de semáforo, ou até mesmo um avanço de faixa de pedestre, se o condutor sabe que está sendo monitorado lá, ele vai obedecer a sinalização, porque se ele não obedecer, ele vai ser penalizado e vai doer no bolso dele. Por favor. Painel de mensagem variável, eu coloquei aí. Hoje a Xemp é líder nesse mercado, a gente tem contrato na CET São Paulo com 50 painéis desses lá, não sei quem tem ido à cidade tem visto isso lá. Em Brasília também nós temos contrato com o DR também, com 50 painéis desses. E o resultado ele é muito fantástico, porque chega uma hora que ele passa a fazer parte da cidade ali, e depois que você colocou esses equipamentos, você não tira mais, porque a opinião pública já está a favor, a imprensa também já é favorável. Isso tem um impacto muito grande na administração, com gestores de trânsito. PNV fixo, móvel, volta para aqui, por favor. Placa de sinalizações, iluminação, tudo isso faz parte da engenharia, né? Essas soluções que eu estou colocando aqui, tudo isso faz parte da engenharia de tráfego que foi que Feira de Santana passou aqui. Feira de Santana passou por uma reengenharia muito grande de trânsito e eu dou os parabéns mais uma vez ao Dr. Maris. Próximo, por favor. Monitoramento, a gente também trabalha com monitoramento das cidades, com placas de OCR, unidade embarcada, unidade móvel e uma central de monitoramento, que é o CCO, e drone de monitoramento também. Tudo isso faz parte da gestão para inibição de acidentes e de vandalismo dentro da cidade também. Próximo, por favor. Eu estou falando de algumas soluções, tá, gente? Por favor. Próximo. Controle e monitoramento em prédios públicos também. Isso faz parte também de um sistema inteligente, de cidades inteligentes, onde temos câmeras online com segurança patrimonial, câmeras online com reconhecimento facial. Imagine que nós ganhamos uma licitação recentemente em Farroupilha, e onde tinha todas essas soluções, câmeras nas escolas com reconhecimento facial, onde um aluno lá que foi expulso da escola, ele está proibido de ir na escola, tem uma câmera lá que lê a face dele e já dispara um alarme na diretoria falando: olha, tal aluno adentrou a escola. Então ela toma as providências e muitos problemas podem ser evitados. Isso também em prédios públicos também pode ser colocados, né? Serviço de manutenção semafórica, CFTV e CCO também é algo que a nossa empresa também trabalha. Próximo. Parte de recolhimento de veículos e UBAs, né? Porque os veículos que são apreendidos, qual é o destino que faz, né? Você tem veículos apreendidos, o que é que você vai fazer com esse veículo? Então, trabalhamos com pátio também de apreensão de veículos, onde cuidamos desses veículos, e tudo isso gera receita para o município, né? Próximo. Semáforos inteligentes com contador de tempo, isso também com a central de inteligência também, onde o próprio semáforo, sem interferência humana, ele aumenta ou diminui o tempo ali de verde ou vermelho, para que uma avenida ela flua melhor. Eu não sei quantos aqui sabem do que eu estou falando, mas eu tenho um tempo curto aqui, por isso que eu estou correndo um pouquinho, tá? Mas depois eu vou estar lá fora também, tem material nosso lá, também estarei à disposição de vocês para depois, se quiserem tirar dúvida, ou me mandando e-mail também, eu responderei para vocês também, tá bem? Próximo. Sistema com anel de segurança. O que é esse anel de segurança? Anel de segurança é você fazer um cerco eletrônico. Vamos supor que Feira de Santana aqui tem 2 entradas, 2 saídas, né? Então você coloca lá um OCR, um leitor de placa,
Entrou um caminhão aqui roubado, a placa, o OCR ele já identifica esse veículo, já dispara um alarme na polícia, ou na defesa civil, ou na guarda local, entendeu? E em cima disso já toma, a administração já toma providência, né, para que esse veículo não cause problema para o município, né? Então esse anel de segurança é exatamente mais ou menos isso, né? Com tempo de percurso também, tempo de percurso é você colocar mensagem em painéis, quando a pessoa entra, isso mais para cidades grandes como São Paulo, nós temos isso, Rio de Janeiro também, né? A pessoa quer saber quanto tempo ele vai levar de um ponto A a um ponto B. Então a mensagem aparece no painel de mensagem variável automaticamente, também sem interferência humana, isso é tudo via sistema, via software, remotamente. Gerenciamento de incidentes para municípios, gerenciamento de incidentes automáticos, equipamentos online, sistemas de leitura automática de placa, que é o OCR que eu falei, um veículo roubado que entra na cidade também, e além do contador também de fluxo, né, de fluxo veicular. O doutor Mário estava falando aí que passa, em média, 300 mil veículos aqui, isso ele está baseado em informação. Tem um software que gerencia isso, que joga essa informação via sistema para ele, para saber quantos veículos passam pela cidade, classificação de veículos também, se é caminhão, se é moto. Então o software também ele gerencia essas informações também. Próximo. Outras soluções, além de iluminação pública, né, Wi-Fi público, estação meteorológica, monitoramento de enchente e talões eletrônicos também, é algo que também a Xempa, a Control, está dentro do escopo de trabalho nosso também. Próximo. Mais que tecnologia, como eu falei aqui, e foi o que mais foi falado aqui, né? É prevenção de vidas, né? É prevenção de vidas. Todo o trabalho nosso, lógico, nós somos indústrias, não somos entidades filantrópicas, vivemos de receita, de lucro, né? A vida da gente é isso, mas mais que isso, é você preservar vidas, né? É você salvar vidas. Eu acho que está de parabéns aqui o evento, a gente está muito feliz de poder estar participando. Agradeço a todos vocês pela atenção e estou à disposição de vocês no que vocês quiserem estar me perguntando depois. Eu creio que agora não, porque o espaço está curto, mas eu estarei aqui em todo o evento à disposição de vocês. Muito obrigado. Nossos agradecimentos ao representante da Xempro, senhor Carlos de Oliveira, que participou com essa explanação aí, muito importante. 2 lembretes. Os certificados serão entregues ao final do seminário na saída aqui do Foyer Sesc. E quem porventura não receber hoje, vai poder acessar o portal do seminário para fazer a devida impressão. Quanto aos livros que foram distribuídos como demonstração do trabalho durante a palestra do Dr. Garonce, eles podem ser devolvidos às nossas colaboradoras que estão aqui identificadas com a camisa do seminário. Dando continuidade, senhoras e senhores, o próximo tema é percepção de riscos no trânsito. E para abordar esse tema, convidamos, assumindo aqui a palavra, o diretor-presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, José Aurélio Ramalho. Boa tarde. Vocês vão desligar o celular agora? Estava vendo na palestra do Garonce, algumas pessoas distraídas ao celular, Garonce. Eu pensei em emitir uma multa. Porque o Garonce veio de Brasília, cara. Eu cheguei aqui 3 horas da manhã. O Adelmo me convenceu, falou, vai para lá que você vai ver o público mais atencioso e dedicado do país. E a gente vem aqui com o maior tesão para falar para vocês. Então, se vocês puderem acompanhar um pouquinho o que a gente vai falar, até para a gente poder aprender com vocês, que vocês façam perguntas depois, tirem dúvidas, né? Porque é aquilo que o Garonce falou, a gente fica pregando para convertidos, mas a gente sempre tem um grau de aprendizado, vocês sempre têm alguma coisa a falar. E Carlos, eu vi sua fala, vamos unir, eu chamo isso de negócio social. Quando
a empresa, o negócio está unido a uma causa. E eu quero depois que vocês, a Xempo, se aproximem do observatório, para que os municípios que você levar a sua tecnologia, nós levemos também o município Laço Amarelo, entendeu? Junto com o projeto de vocês, tá bom? Vamos lá. O meu desafio aqui é falar sobre trânsito. Olha, alguém tem alguma dúvida aí ou não? Tranquilo? Mas por que vocês estão assustados? Olha, vocês não vão ver um acidente, ó. Olha que maravilha. Ó, olha a noite fica mais legal, ó. Percebeu que a gente não entende nada de trânsito, nós somos muito fraquinhos. Gostaram? O que mais vocês viram ali, naquela situação toda que vocês presenciaram? Risco. Não é isso? Dá até arrepio, não dá? Então, isso chama-se percepção de risco. Se eu não percebo o risco, eu não mudo o comportamento. Vocês se atreveriam a pegar o carro de vocês, a moto de vocês, ou até como pedestre, e atravessar ali no meio? Não, porque percebem risco. Então esse é o nosso desafio aqui. Porque se fala muito de educação, e a educação formal ela é importantíssima, mas a gente precisa levar informações básicas, que fazem o cidadão refletir e mudar o seu comportamento, O perfil dos acidentes no Brasil, a grande maioria já está provado, comprovado, tem o seu impacto direto no fator humano, no fator pessoa. Mesmo quando a rodovia está mal pavimentada, mesmo quando o poder público não fez a lição de casa e não colocou as placas de sinalização, não deixou a infraestrutura adequada, nesse momento, nós como cidadãos temos que reduzir a velocidade e nos adequar ao comportamento daquela entrega de infraestrutura ruim que está sendo feita, porque de nada adianta. Eu duvido, se eu colocar uma placa aqui, piso escorregadio, eu desafio quem vai passar correndo do lado dessa placa. Alguém vai? Não vai. Entendeu? Então por quê? Você tem que se adequar àquela situação. E se vocês verem, eu vou mostrar algumas imagens para vocês avaliarem as aberrações que acontecem no trânsito. Vocês podem ver aqui, ó, o carro já está parado, ó. O trânsito parou, olha aqui, Aqui, ó. Também parado, ó, trânsito parado, ok? Ó, pedestre atravessando, um senhor de idade, ó. São as mesmas pessoas que param na porta do elevador e com educação lhe dão a passagem. São esses mesmos que jogam o carro muitas vezes em cima de você. Essa é maluca, ó. Olha, o carro parou aqui, ó. Parou. Olha isso. E o capacete não estava afivelado. Madre de Deus. Madrecita de Deus. Quem é de Madre de Deus? Então já achou. Vocês tinham um carro lá fora, até aí pegou fogo, ele pediu para avisar, mas... não é estacionamento irregular, não é. Vamos lá. Então vocês perceberam aqui, como a gente disse, o grande problema nosso é o fator humano, é o cidadão, é a questão da percepção de risco. É muito comum, um exemplo que eu tenho dado bastante, eu não sei se eu já falei para esse público pela manhã, acho que não, né, garanto? Da mãe trocando a fralda lá, não, falei para vocês já não. A mãe, quando troca a fralda da criança,
ela fica em frente ao trocador. Aqui está o trocador, eu vou fazer o trocador aqui, ó. Então aqui está, a fralda está aqui, a pomada está aqui. As mães aí me ajudam, os pais não têm prática com isso, né? E ela fica aqui. Se cair a chupeta, alguma coisa no chão, ela faz assim, ó. Taca a mão em cima da criança e a gata, né? Né? Por que ela faz isso? Por quê? Por quê? Porque ela percebe risco. É a mesma mãe que coloca o protetor na tomada. É a mesma mãe que coloca protetor na quina da mesa para não bater a cabecinha. É a mesma mãe que coloca grade na janela, tela na janela e mora no térreo. É a mesma mãe que calça as portas para não prender o dedinho. E é a mesma mãe que coloca a criança solta no banco de trás. Por quê? Porque ela não percebe risco. Ela acha que o banco de trás, por ter aquela espuma, é um chiqueirinho, não é assim que fala? Lá em São Paulo a gente fala chiqueirinho, né? Você pode até enganar a lei de trânsito. A lei de trânsito é fácil enganar, ainda mais hoje com isso filme. Coitado dos agentes aqui, eles não conseguem ver lá dentro do carro se o cara está de cinto, se a criança está na cadeirinha, se está usando o celular. É difícil. Agora, você pode enganar a lei de trânsito, mas a lei da física você não consegue enganar. Aquela matéria que todo mundo aqui adorava na escola, física. Quando o carro bate a 30 km por hora, tudo que... Isso tinha que aprender lá na... Acho que tinha que ser... Quando vai fazer o pré-natal, o médico tem que falar isso para a mãe. Dar uma aula de física para ela. Ó, você vai ter um neném, você nunca deixa ele solto no carro. Sabe por quê? Quando o carro bate, tudo que está dentro do carro vai continuar se deslocar à velocidade que o carro estava. Exemplo, bateu a 50, tudo que está dentro continua se deslocando a 50 km por hora. Então, se você largar aquela bolsa levinha, que geralmente a mãe leva com todos os apetrechos das crianças, lá no porta-pacote, no tampão traseiro, ele também vai vir arremessado a 50 km por hora. Só que o pior não é isso, a física ela é ingrata com a gente. Ela pega aquele peso e multiplica por 15. Então você imagina José Aurélio Ramalho, 110 quilos, garonce, simpático, jovem, dirigindo o carro. Eu estou sem cinto no banco traseiro. Eu vou ser lançado a 1,5 toneladas atrás do jovem garonce. Não há airbag, não há ABS, não há nada, nenhum sistema de proteção que vai salvar a vida dele, porque eu vou esmagá-lo no banco da frente. Isso não é falado, porque quando se chega num local de acidente, e o pessoal aqui, principalmente da polícia militar, o pessoal polícia rodoviária, que chegam naqueles lugares dramáticos onde tem um acidente de trânsito com pessoas presas na ferragem, qual é a primeira coisa que você quer fazer ali? Socorrer. Ninguém quer saber se o cara que morreu no volante morreu porque estava sem cinto, se ele morreu porque foi prensado, se foi a mochila. Você imagina um computador solto no banco traseiro. Na hora que você freia o carro a 50 km por hora e choca, aquele computador vem na sua cabeça. Então não se pode andar com nada solto dentro do carro. Não é só a criança. Isso é informação básica. Eu não trouxe aqui hoje, levo nas palestras um ralador de queijo. Eu chamo alguém da plateia, né, e peço para ralar um queijo. Qual é a velocidade que você acha que você consegue ralar um queijo? 5 por hora? 6? Quem é o melhor ralador de queijo que eu? Tá bom? Então eu vou fazer um desafio. A gente tira o queijo e vamos ralar a mão agora. Na mesma velocidade. Tem gente que faz assim, arrepiar, né? Então vamos raciocinar agora.
Eu vi aqui na cidade, eu vi hoje do hotel para cá, pessoas andando de chinelo e mocinhas andando de rasteirinha na moto. Sabe aquele pezinho bonitinho, aquelas unhas francesinhas? Sabe? Lindo. Você imagina a 10 km por hora aquele pezinho tocar o chão? Alguém já falou isso para vocês? Eu duvido. Sabe o que vai acontecer a partir de hoje? Toda vez que você vê alguém andando de rasteirinho, chinelo na moto, você vai ter vontade de parar, e se não parar, para falar, meu, não faz isso, porque você está passando informação. Aquela dupla sertaneja lá, o cantor famoso, eu fiquei sabendo que ele era famoso depois que ele morreu, um tal de Araújo lá, morreu ele e a namorada. Se eu perguntar por que ele morreu, não, a roda do carro foi trocada, ele fez a curva em alta velocidade. Lembram dessa história ou não? Todo mundo vai me falar, isso foi a causa do acidente, não foi a causa da morte. Qual foi a causa da morte? Estar sem